gente. Bom dia, boa tarde, né? Boa noite para quem for assistir depois. Então, vim aqui falar... Oi, Gus. Eu vim aqui falar para vocês hoje um pouquinho do ano de 2023. Esse ano eu fiz um pouquinho diferente, né? Nos anos anteriores a gente fez a mandala astrológica. Eu ainda vou fazer, vou postar. Me comprometo aí com vocês depois de colocar nos grupos, né? Alguns grupos que eu tenho. E quem quiser também participar de algum grupo é só me chamar, mandar um direct pra mim, que eu coloco vocês. A gente tem alguns grupos aí de material da espiritualidade, então tem vários e-books falando sobre espiritualidade, umbanda, candomblé, kardecismo, bruxaria, tudo que vocês possam imaginar a gente tem lá no grupo. Então quem quiser me fala que eu mando o link para adicionar vocês, tá? Né? Isso fica no Telegram. E aí eu vou falar um pouquinho, né? Daqui a pouco deixa o pessoal aí começar a chegar, sobre esse ano, que é o ano 7. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho aí. Chamando o pessoal aqui enquanto isso, pra gente ir falando aí desse ano, que é um ano que eu amo. Eu tenho uma conexão com esse número muito forte. Eu e o 7, nós somos ali ligados, né? Eu tenho ele no meu nome, na soma do meu nome é um número 7, né? Então, só por aí vocês já viram como é que é, como é que sou eu, né? Eu sou o 7. Então eu vou começar aqui, gente, e aí depois para quem não puder ver depois, gravadinha com o tempo, porque se eu não fizer agora, depois eu não consigo fazer, eu tenho que ser assim, né? Eu não... tenho que fazer na hora que eu posso, que dá aquela enganjada ali pra gente poder fazer, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou deixar uns recadinhos aqui antes da gente começar a falar sobre os projetos, tá? Aí para esse ano. Então, eu vou falar mais com vocês um pouquinho do Reiki, mas o Reiki de uma forma diferente. Agora eu vou falar com vocês do Reiki e as cartas ciganas. Porque, e aí para que vocês podem colocar não só as cartas ciganas, mas o tarô também, né? Eu também trabalho com tarô, mas eu optei pelo Reiki e as cartas ciganas para a gente poder começar a falar sobre ele, tá? Então, isso é uma das coisas, uns recados que eu vou deixar. Eu até anotei aqui para não esquecer de falar com vocês que está no projeto Reiki e as Cartas Ciganas. Como é que vai ser? Uma vez por semana eu vou fazer um vídeo para vocês, né, ou uma live, como a gente conseguir fazer aqui. E deixando para vocês uma informação de como é que a gente pode utilizar o Reiki, né, com as cartas, para você ter mais foco, para você conseguir fazer uma limpeza com o Reiki, que a gente consegue fazer a limpeza das cartas, para você conseguir acentuar mais a sua intuição. Então o Reiki ele pode ser utilizado de N formas com a cartomancia. A cartomancia está colada ali, grudadinha com o Reiki ali caminhando lado a lado. Então os cartomantes aí de plantão podem se utilizar, os reikianos cartomantes, né, que você tem que ser, lembrando sempre que a pessoa tem que ser sintonizada, tem que por um mestre habilitado, tá? Para poder ser considerado um reikiano e se utilizar, né, dos benefícios do reiki maravilhosos que a gente tem aí. Eu tenho um grupo de preces e reiki também, e espiritualidade, que também está no projeto de a gente fazer aí um encontro semanal, de repente por vídeo, para emanar essa energia. Eu já faço, mas não faço por vídeo, mas eu acho que as pessoas estão querendo meio que ver, né? Algumas pessoas me pediram isso, então eu vou colocar isso em pauta aí pra gente poder colocar nesse ano de 2023, né? Porque é um ano que fala aí também
do comunicar, né? Do transmitir o conhecimento, que é o ano da cobra. Então, entrando aí no do ano de 2023, antes de eu entrar no ano de 2023, eu vou fazer uma retrospectiva bem rapidinha dos anos anteriores. E dos anos anteriores, vamos fazer aí de 3 anos para cá, que foi o ano da pandemia. Que aí a gente pode falar do ano de 2020, que a soma de 2020 é a carta 4, que é aí a carta da casa. E foi o que aconteceu, né? Então, em março aí teve aquele boom, o ápice da pandemia, e a gente teve que se recolher. Né? E todo mundo ficou bem em casa, e a carta da casa ela fala disso, de você olhar para você, olhar para tua família, se aconchegar, se acolher, ter aquele acolhimento, que a carta da casa é isso, né? O aconchego, o acolhimento familiar. E apesar de todo o processo que foi do inesperado, que a gente ninguém esperava por uma coisa dessa, todo mundo com muitos planos, muitos projetos aí na mente, vem aquele boom e você tem que aprender, a carta da casa também fala de home office, você tem que aprender aí né, a olhar para dentro, a trabalhar em casa, home office. Então a carta da casa, que é a carta 4, eu comecei a fazer essa conexão com a numerologia e as cartas ciganas, e foi uma dobradinha que tem dado muito certo. Então o ano de 2022 eu fiz, ao longo do ano de 2022, algumas tiragens contando assim com dia, mês e ano, a soma para cada dia, e sempre tinha ali uma mensagem diferente e uma mensagem conectiva. Então, o ano 4 foi isso, foi olhar para dentro, você parar, se aconchegar ali no teu ambiente familiar, olhar para tua família, que às vezes a gente não corre, a gente não conseguia nem olhar para a família. A família, quando eu falo, foi mais as pessoas que moram na sua casa, né, que convivem com você. Então a carta da casa é muito isso, a carta de quem convive com você, do teu ambiente familiar. Home office, que é a profissão que bombou aí em 2020, então esse foi o ano da carta 4. E aí a gente fala do ano 2021, que vem a carta 5, que é a carta da árvore. E a carta da árvore, ela tem a coisa ali de falar, de você olhar para o teu corpo físico. Então, a doença fez aí um estrago, e aí a gente teve que parar para olhar para a nossa saúde, né? E é uma carta parada, enraizada, então a gente teve que ali se enraizar, olhar para o nosso físico, olhar para a nossa saúde física, né? Naquele momento, né, 2021, que a gente achava que ia... E vem a questão da prosperidade, quando a gente fala de prosperar, porque todo mundo fala, é a carta, todas as cartas, gente, tem o lado luz e o lado sombra, né? E o prosperar foi o prosperar que a gente achou, agora a gente vai ficar tudo bem. E não ficou tudo bem, porque o prosperar foi o prosperar da doença, né, em si. Então houve um excesso, houve prosperidade, mas não para cura, né? Oi, Amabile, oi, Marta, bom dia a todos que estão entrando. Eu ainda não comecei a falar do ano de 2023, que eu tô fazendo uma retrospectiva até chegar aqui, tá? Tô falando dos anos e associação às cartas ciganas. Então, falei de 2020, que foi o ano da casa, do aconchego, de olhar para dentro, de ficar ali com a família, de aprender o home office, né? Sair daquela questão de idas e vindas do trabalho. 2021, o ano 5, que é o ano da carta da árvore, que fala do enraizar, que a gente ainda continuava ali enraizado, preso, parado, aquela coisa da monotonia, porque aí as pessoas já não estavam mais aguentando ficar em casa, né? Presas. E a expansão da doença, porque aí a doença foi o ápice, né? E aí a gente chega aí no ano 2022, que fala da carta das nuvens. Bom dia, Marta, meu amor. E a carta das nuvens foi a carta do ápice da ansiedade. Porque as pessoas ficaram muito problema de ansiedade, sem conseguir muito enxergar ali o caminho, né, que tomar. Gente, espera só um minutinho que eu vou desligar aqui uma coisa. Pronto, que tá chovendo bastante aqui, né? Vocês quem é aqui do Rio sabe.
Pelo menos aqui na Barra tá chovendo horrores, eu vou fechar ali a janela. E aí, quando a gente fala do ano 6, que foi o ano de 2022, que é a soma, né? A gente faz a soma para falar do ano. A gente chega aí a um ano de muita confusão mental, de um estresse exacerbado, porque as pessoas já estavam naquele estresse, né, de ficar em casa, de não saber muito o que vem pela frente, e de perdas de família, porque o ano 5 foi um ano que muitas pessoas perderam suas famílias, né? O 4 e o 5, então também está conectado ali a família, a ancestralidade, então é um ano de você realmente estar assim no ápice da sua ansiedade, sem saber. Bom dia, Amável, minha querida, bom dia a todos que estão entrando. E boa tarde, né, já, gente, desculpa. E aí o ano 6 foi isso, foi trabalhar aí o mental, porque a carta 6 é a carta que fala aí do mental, dessa questão mental que estava muito confusa, as pessoas estavam muito confusas, sem conseguir enxergar ali o direcionamento, né? Então tinha que esperar essas nuvens saírem, que a carta 6 é a carta das nuvens, para poder enxergar e olhar para frente, conseguir entender aí o que estava acontecendo e que direção a gente ia conseguir tomar. Aí agora a gente chega no ano 7. O ano 7, que é a soma de 2 mais 2 mais 3, é a carta 7, a carta da cobra. Que todo mundo tem aí um medo dessa carta aí. Eu vou falar pra vocês que eu não tenho medo dessa carta. Assim, eu tenho um problema com cobra, né? Eu não quero ela perto de mim. Porque eu fico meio que paralisada. E uma das questões da cobra é isso. Ela né, que do lado negativo dela, o lado do cuidado é isso. Pra você não se paralisar, né? Que o medo, ele é importante, mas o medo que paralisa, ele não é bom. Então, aí a gente vem aí pra uma carta de ano 7, que é o ano da cura. Porque apesar de muitas pessoas falarem, só olharem as cartas com o lado negativo, e eu não olho isso, a carta da cobra e as outras cartas, né? Do urso, aí, algumas cartas que tem os ratos, a gente sabe que elas têm ali uma carta de alerta, mas toda carta tem o lado luz e o lado sombra. Tá? Então isso aí vai depender, quando você for fazer uma tiragem, uma leitura que tem outras cartas à volta, a gente vai falar dela de acordo com o que vier ali nas cartas a seguir, da pergunta que foi feita. Então, tudo tem um lado luz e um lado sombra, nós também somos luz e sombra. A gente é que escolhe o que a gente quer focar, se a gente quer focar na luz ou na sombra. Mas a gente tem um pouquinho dos dois, ninguém é anjo, ninguém é santo e ninguém é demônio. Então, a gente é um pouquinho de cada um. Então, a gente vai falar aí do ano 7, que é um ano que? Um ano da cura. A carta da cobra, a cobra, né, se você for lá olhar aquele bastão, ele também significa medicina. E a cobra, se a gente falar uma pessoa for picada, né, de cobra, você tem que colocar ali um veneno para curar. Então, a cobra fala também de cura. É um ano que a gente vai... Oi, minha querida Neuza, beijo, meu amor, obrigada aí. A cobra, o ano 7 é um ano que fala de cura. E quando a gente fala de cura, a gente não tá falando só de cura física, né? A gente fala da cura física, mental, emocional, porque o emocional vem de 2020 para cá, sendo muito abalado, né? Sendo aí, a gente vem tomando aí pancada em cima de pancada, e a resiliência ali segurando, né? A perda familiar, perda de trabalho, perda financeira, então um baque muito grande. E esse ano é um ano que vem falando aí de um ano de cura, e a carta da cobra também fala de espiritualidade. Então é um ano que a gente tem que se voltar aí para nossa espiritualidade, a olhar aí para as nossas conexões, para os nossos amigos, mentores, nossos guias, nossos protetores, olhar mais para isso. Se conectar com a nossa fé, com aquilo que a gente acredita, porque o ano 7 é um ano muito ligado, muito conectado à espiritualidade, né? Pela numerologia a gente já fala que é um número espiritual. Tudo que a gente vai fazer conectado à espiritualidade, a gente usa aí o número 7. Então a gente sabe disso. Mas falando da carta da cobra, a carta da cobra fala muito de medicina e fala de cura. Então, e quando a gente fala de alerta na cobra, a gente tem que se atentar a questões físicas, nas questões físicas, com a parte da circulação sanguínea,
tá? Um alerta, é um ano que a gente tem que tomar conta disso, circulação sanguínea, e olhar para a parte ginecológica e urológica, tá? Homem e mulher aí, tomar cuidado aí com o aparelho reprodutivo, fazer os seus check-ups, olhar aí a situação, tá? Ver direitinho se tá tudo bem, como é que está, fazer um check-up mesmo, né? Vai lá ao médico, faz ali seu Papai Nicolau, para quem tá acostumado a fazer, seu preventivozinho, né? Os homens queridos, oi Carla, minha querida, os meninos aí, os homens aí fazendo também os seus exames, né, de próstata. Então é uma questão, um ano na questão da saúde, para dar uma olhadinha nessa parte, e a parte de circulação também. Então, tudo que for ligado à circulação sanguínea, ligado ao aparelho reprodutivo, deem uma atenção especial, tá? Falando da saúde. Aí a gente fala aí de trabalho, para quem tá, né, trabalhando, tomar cuidado ali para não se expor demais, não falar demais da vida, sabe? Porque a gente às vezes fala coisas para as pessoas achando que as pessoas estão torcendo pela gente, e nem sempre é assim. E as pessoas podem usar aquilo ali. Então, Marta, é isso, minha querida. Então, é um ano que você tem que cuidar disso, tá? A parte de circulação sanguínea tem que focar. A saúde esse ano é um ano que a gente tem que focar nessa parte de circulação. E no aparelho reprodutivo aí, vamos fazer os exames bonitinho, mulherada, eu vou fazer o meu também já, porque eu já fiz os outros, ficou faltando só esse. Por incrível que pareça, ficou faltando só esse, porque toda vez que eu marco para ir, que eu chego no médico, eu tô, né, menstruada, e não, ou acabei de ficar. Então tem ali, o pessoal sabe que tem, né, o médico pede para 3 dias antes, pra gente 3 dias depois, desculpa, 3 dias depois, né, não ir logo assim que ficou, e aí nunca bate, e eu acabo adiando. Mas eu fiz mamografia, fiz tudo, em novembro eu fiz todos os exames, o único que ficou faltando foi esse mesmo. Então, quem não fez, façam seus, não deixa ficar assim, a gente sabe que a gente tem que fazer de 6 em 6 meses, uma vez por ano. Então isso eu tenho que falar e ficar me ouvindo, né? Porque eu sou um problema, gente. Às vezes eu faço o exame e não levo pro médico. Minha mãe que sabe. Se minha mãe tivesse lá, ela ia me denunciar. Eu faço, não levo. Às vezes fico com pedido e não faço. Olha, eu sou uma coisa de louco. Mas eu tenho que me policiar. Me policiar por conta disso. Então a gente tem que olhar para esse lado. A questão do trabalho, para quem está trabalhando, tomar cuidado com essas questões aí que eu falei agora, que não se expor, né, demais, né, dentro do trabalho. Porque a gente fala demais da nossa vida, acaba se expondo, ou expor o colega também, né? Porque a gente fala assim, a carta da cobra é uma pessoa invejosa, uma pessoa não sei. Mas será que não é você que está fazendo papel de cobra? Né? Falando do colega para outros, né, fazendo intriga, e às vezes faz sem querer, não tá vendo isso, mas a gente às vezes olha só o outro e não olha o que a gente está fazendo. Então tem que olhar, será que a gente não está agindo como cobra? Somos nós que estamos fazendo essa intriga, falando alguma coisa, passando na frente de alguma coisa que a gente não deveria, de repente passar. Então guarda, melhor guardar. Então é um ano que exige algumas mudanças. A carta da cobra fala de transformação, sabe? A cobra, ela tira aquela pele toda, né, de tempos em tempos, e se renova. Então vamos elevar, vamos se renovar, vamos deixar algumas coisas para trás, alguns hábitos que a gente sabe que não são tão legais, a gente deixa para trás. É óbvio que a gente não vai se reconstruir da noite pro dia, isso é um processo. É um processo longo, mas é necessário a gente fazer pequenas mudanças. A gente olha, vê que não está fazendo uma coisa tão legal, então vamos aí atentar para isso e modificar, né, gente? Que a vida é isso, é crescimento, né? Não vamos parar no tempo e achar que temos que estacionar, que a gente não tem que estacionar, a gente tem que crescer, vamos evoluir. Então, o trabalho é isso, fofocas. Se não está trabalhando e está à procura, é um ano também de prestar atenção nas propostas que você está recebendo, avaliar elas bem antes de aceitar, para ver se não é uma cilada, tá? Porque pode ser uma armadilha, pode ser uma furada total. Então, esse ano, o ano 7, é um ano que pede foco, né? Porque a cobra, ela faz isso. A cobra, ela é focada.
Tá? A cobra, ela não vai dar o bote ali para errar, ela dá o bote certeiro. Então é um ano que pede para você observar, ser muito observador antes de tomar qualquer decisão. Não tomar uma decisão no impulso. Não é um ano para você fazer nada assim, vou fazer. Não, é um ano para você prestar atenção e medir as consequências daquilo que você vai fazer. Será que eu devo fazer isso mesmo? Né? Então, antes de tomar uma decisão, seja ela no relacionamento amoroso, seja ela no trabalho, aceitação de um trabalho, ou aceitar, de repente, uma mudança de cargo, uma promoção, analisa bem aquilo ali que você está fazendo, vai com calma, cuidado com as armadilhas, vê os prós e os contras, vê se o que estão te oferecendo, de repente, não é uma coisa, às vezes você vai mudar de emprego, né? Mas estão me oferecendo um emprego maravilhoso, eu vou... E só tá vendo as vantagens, mas não tá. Olha bem aquilo ali, vai investigar a empresa, né? Vai saber direitinho se essas vantagens realmente são, ou então faz ali alguma coisa que seja, que esteja ali, como é que eu vou dizer, chancelado, né? Bonitinho, para que você não caia numa armadilha, né? Vamos botar tudo ali o preto no branco, por escrito. Não vale o que está escrito. Então, às vezes a gente pensa assim, não, a pessoa tem palavra, mas nem todo mundo age como a gente gostaria ou como a gente age, né? Então a gente age com o outro de uma forma, mas nem todo mundo vai agir da mesma forma com a gente. Então é um ano que pede isso, tá? Pede para você agir com cautela, com prudência, não se jogar, tá? E falando aí de espiritualidade, a gente ouve a nossa intuição. Então, é um ano que você deve prestar atenção naquele, sabe aquela vozinha que você fala assim, que maluquice, acho que eu sou louca, eu não tô ouvindo não. Ouça mais aquela vozinha que fala com você, aquela vozinha que você sabe que tá ali sempre te ajudando e sempre que você vai saber. Tipo assim, tô pra sair de casa, aí vem assim, eu devo levar o guarda-chuva que eu acho que vai chover. Aí você fala, droga do guarda-chuva nenhum, não vai chover nada. Aí quando você tá no meio da rua, desaba um temporal. Então aí você consegue avaliar aquele mentor, aquele guia que tá ali te auxiliando, te ajudando. Não aquele que de repente tá ali pra fazer uma perturbaçãozinha no nosso campo. Mas ouça, saiba distinguir, observe, né? Pare mais um pouquinho. É um ano que pede mais foco. Trabalhe a meditação, porque quando pede foco, o foco a gente tem que trabalhar a respiração, a meditação. Dedica 10 minutinhos para você começar a fazer uma meditação. Eu tinha muita dificuldade de fazer meditação, gente. Vocês não têm noção que eu sou uma pessoa ansiosa, sou uma pessoa que eu atropelo as coisas, eu gosto de fazer tudo ao mesmo tempo. Então, uma vez meu filho falou, mãe, como é que você consegue? Tá fazendo suco, fazendo comida, falando no telefone. Falei pra ele, é porque eu sou mulher. Desculpe os homens aí. Mas não é, a gente tem que conseguir focar. Eu fui diminuindo muito isso, entendendo que a gente tem que fazer ali uma coisa por vez, né? Terminar uma para começar outra. Isso é um trabalho. E a respiração, a meditação, ela nos ajuda muito. O Reiki me ajudou assim de uma forma que vocês não têm ideia. Porque o Reiki, você precisa meditar. Faz parte, né? O Gokai, então, quando eu paro ali, coloco minhas mãos em preces, né, e fico ali aquele minutinho antes de eu começar uma sessão, fecho meus olhos e paro ali, respiro, sabe? Fico ali contando, prestando atenção na minha respiração, inspiro contando ali até 4, seguro contando até 4, solto o ar contando até 4, boto um mantra, aí acalma, você consegue parar, olhar para você, controlar mais a tua ansiedade, controlar os pensamentos, porque a gente não deixa de pensar. O nosso cérebro foi feito para isso. Só que a gente tem que dar uma baixada na bola, porque a gente não pode ficar com a cabeça tumultuada o tempo inteiro com 1000 pensamentos. A gente precisa organizar, focar. Né? Porque às vezes a gente tem muitos pensamentos e não consegue buscar um caminho, né? Ter um foco, traçar um foco e seguir. Porque a gente fica perdido, né? Então é um ano que pede isso, pra gente ter foco. No amor, gente, a carta 7, ela fala pra você não tomar nenhuma decisão precipitada. Então, assim, tem mais calma, mais paciência com o outro, com você, com aquilo que você está sentindo. Olhe bem, né, se você não está sendo aí, não tá faltando, porque a cobra fala de sexualidade, né, de sensualidade. Mas será que não está faltando sensualidade?
Ou será que não está em excesso a sexualidade? Geralmente, num casamento, num tempo longo, às vezes a gente deixa a coisa esfriar. Então, de vez em quando, a cobra fala de transformar, de ressignificar, de modificar, né? E de sensualizar. Então, a gente sabe que é mãe, né, no dia a dia ali, principalmente a mulher, mas o homem também, a mulher gosta de uma coisinha diferente, a mulher, homens que estiverem assistindo aí, a mulher é muito auditiva, tá? Então, antes de chegar ali num contato físico, tem que ter, sabe? Faz um carinho, entrega uma rosa, sabe? Faz todo um aparato antes ali, é uma declaração de amor, antes de chegar nos finalmente, antes de, né? Constrói isso, que a gente, a qualquer momento a gente pode construir isso, gente. Eu e meu marido, a gente sempre faz fica fazendo um agrado pro outro pra gente não perder isso. Então é um ano que fala disso também, sabe? De você transformar algumas coisas, sensualizar mais. Às vezes a mulher vira mãe, esquece, né? E vira mãe até do marido, sabe? Esquece que ela é mulher. Ela é mulher, antes dela ser mãe, ela é uma mulher. Então, ela tem que olhar para o corpo dela, fazer as transformações que ela precisa fazer ali. Às vezes está muito tempo com o cabelo de uma certa forma, não está mais se produzindo, se arrumando. Então, se olhe, sabe? Se perceba. Você está gostando daquilo da imagem que você está olhando ali no espelho? Não é o outro, é você. Você está satisfeita com aquilo que você está olhando ali no espelho? Então, fazendo pequenos movimentos para mudar isso. Se é uma dieta que eu preciso fazer, se é um corte de cabelo para modificar, o que não estou gostando que eu preciso transformar para ficar melhor, para mim. E aí quando você fica bem com você, o outro também te enxerga dessa forma, né? Então, isso é uma questão que a cobra também fala, tá? Agora, para quem tá sozinho e quer ter um relacionamento mais sério, não quer ficar naquele oba-oba, a carta da cobra, ela é uma carta que fala muito de sexualidade. Então, será que você não tá... Vê onde você tá procurando isso, né? Onde você tá... Os lugares que você tem ido, as pessoas que você tem andado e como você tem se mostrado. Você tem se mostrado que tá aí pro oba-oba e aí você quer construir uma relação mais séria? Você acha que quem tá te olhando vai enxergar isso, que você quer um relacionamento sério? Você tá te vendo aí na balada, com um e com outro, né? Sensualizando demais, né? E aí você tá procurando, eu quero um relacionamento sério. E é assim que você acha que você vai conseguir um relacionamento sério? Então, é um ano que realmente pede reflexões, pede foco, tá? Pede para ressignificar. É necessário ressignificar algumas coisas que a gente pensava de uma forma e hoje já não precisa mais pensar assim. Dores, né? Traumas, mágoas. Então, é um ano que precisa ser liberado, isso também. A carta da cobra fala muito de ciúme, para você não ficar ali... Que quando a gente está com ciúme demais, é questão de insegurança também. O ciúme é muito questão de insegurança. Se você não olha pra você, não se arruma, não se põe bela, linda e bela, né? O homem também, né? Não vai pra uma academia, vai fazer alguma coisa que se sinta bem pra ficar bem com você. Aí você fica inseguro. E a gente não tem o controle do outro, a gente não tem como controlar o que o outro pensa, o que o outro vê, o que o outro sente. Então a gente pode entregar o nosso melhor, né? Sempre, fazendo a nossa entrega do melhor e aguardar que o tempo diga o que vai acontecer, porque a gente não tem como prever. Eu sou casada há 31 anos, mas eu não tinha como prever que eu ficaria 31 anos com meu marido. Mas aí a gente vai fazendo o quê? Um trabalho ali de cuidar, né, do nosso jardim, aparando ali sempre o que tem que podar, algumas coisas a gente tem que podar, tem que transformar, tem que modificar, né? De tempos em tempos a gente tem que se reinventar, que a cobra fala muito disso, né? Se reconstruir, tirar aquela pele, né, velha, que já tá ali cheia de ressentimento, de mágoa, de coisas que não tem mais sentido, tirar e renascer, né, gente? Se reinventar. Então isso faz muita falta. Então a gente tem que tomar cuidado com tudo isso, cuidado com as armadilhas, tá? As armadilhas que podem colocar aí no nosso caminho, tá bom?
Deixa eu ver se eu falei tudo pra vocês. E a transmissão do conhecimento, gente. O ano 7, a carta da cobra também fala isso. Da gente transmitir o conhecimento. Quando a gente compartilha o conhecimento com o outro, a gente multiplica isso. Então, e a gente incentiva outras pessoas a fazer a mesma coisa. Às vezes você acha assim, eu sei tão pouquinho, né? Eu tenho muita mania de fazer. Falar que eu tô melhorando bastante, gente. De fazer assim, mas eu vou falar isso. Isso aí todo mundo já sabe. E aí quando você fala, alguém fala assim, eu não sabia isso. Você fala, tá vendo? Nem todo mundo sabe. Então, mesmo que seja pouco, mesmo que pareça pouco, mas compartilhe. Compartilhe aquilo que você tem de bom para compartilhar, né? O que tem de ruim a gente manda embora, porque entrega, aproveitando que hoje é um dia 7, né? Por isso que eu esperei para fazer a live hoje no dia 7. Para quem não fez a queima kármica, porque no dia 31 a queima kármica é justamente quando os mestres, né, se reúnem para fazer ali a avaliação, mas a gente pode fazer a queima kármica em qualquer tempo, a transmutação em qualquer tempo, tá, gente? É que nessas épocas ela fica mais específica porque são quando os mestres, né, do Conselho Kármico se reúnem, né, os mestres ascensionados do Conselho. Mas vocês podem fazer, hoje é o dia, né, 7, e é um sábado. E o sábado ali tem a conexão com o Mestre Saint-Germain, da chama violeta. Então quem não fez pode fazer hoje. Faz ali o ritual de transmutação mesmo, pedir aquilo que você quer transmutar. E aquilo que você quer curar. Aproveitem esse ano para trabalhar a cura em todos os sentidos. Tá? A gente precisa se curar. Entendeu? E a gente tem esse poder de cura, a autocura. Então olhem para dentro, busquem a cura, que nós temos a cura dentro de nós. Tá? É isso que eu vim falar aqui hoje para vocês. E já deixei os recadinhos. Quem quiser entrar nos grupos que tem o material lá da espiritualidade, me chamem no PV ou no direct, tá? Me mandem ali uma mensagem. Na bio tem o grupo de preces e reiki espiritualidade. Tem o link ali, se quiser entrar é só entrar ali. Agora quem quiser entrar no de material, aí tem que me chamar porque não fica aberto, tá bom? Que aí eu coloco vocês lá no grupo. E eu espero que seja um ano 7 abençoado, que a espiritualidade esteja aí com vocês e que a conexão de vocês seja una, que nós consigamos aí a cura, né? A nossa cura, porque nós temos esse poder de autocura. Quando a gente entender isso, fica muito mais fácil. Então a gente tem aí o poder de se curar, tá? E agradeço a todos que puderam ficar aqui um pouquinho comigo e me ouvir, me escutar, tá bom? Obrigada, Neuza, gratidão. E gratidão a todos. Um ano 7 maravilhoso para todos vocês. Que a gente continue aí juntos, tá? Paz e luz.